Olá, seja bem-vindo ao culto online da Igreja Metodista. Neste domingo, nós celebraremos o Pentecostes, a lembrança e a experiência da descida do Espírito Santo, um marco fundamental na vida da Igreja de todos aqueles que seguem a Jesus. O Espírito Santo, ele está presente, ele está representando a pessoa de Jesus em nossas vidas. E hoje nós vamos meditar sobre alguns textos, algumas orientações que o próprio Mestre nos dá sobre o Espírito Santo. E eu gostaria de ler logo no início o texto do Evangelho de João, capítulo 15, dos versos 26 a 27. E diz assim: Quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. E também vos dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. O Espírito Santo é uma promessa que se cumpriu no dia de Pentecostes, mas se cumpre ainda hoje na vida de todos aqueles que creem. Por isso eu e você precisamos conhecer melhor e aprender a viver esta nova vida do Espírito a cada dia na nossa vida. Oremos. Senhor, muito obrigado por tudo que Tu fizeste há mais de 2000 anos atrás, quando Tu esteve entre nós em carne e osso. Mas através do Teu Espírito, Tu permaneces junto de nós. Tu cumpre a promessa do Emanuel, o Deus conosco, na vida de cada cristão ao redor deste mundo, em todos os tempos e épocas, porque lá estava o Senhor, com Seu Espírito a guardá-los, a guiá-los, tal como hoje também. A nós é dado o Espírito e o privilégio de nós nos achegarmos a Deus e termos este relacionamento vivo contigo. Nesse dia de Pentecostes, ó Deus, ajuda-nos a mais uma vez voltar-nos para o Teu Espírito e lembrar-nos desta tão linda promessa que leva-nos a viver uma vida transformada em Cristo Jesus. Abençoa-nos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. E diz assim a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 104, versículo de 24 a 35. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto, espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e os levitam, que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em todo tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles os reconhecem, abres a tua mão e enchem-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados, e lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Envias o Espírito e são criados, assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor nas suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme, tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave, e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios, não sejam mais. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém. Cristo Salvador.
Olá! Hoje celebramos o Pentecostes. Que palavra tão difícil! Vou contar-vos uma história e vão já perceber tudo. Pessoas de todos os lados tinham vindo a Jerusalém para o Pentecostes, a festa da colheita que se celebrava 50 dias depois da Páscoa. Algumas vinham de longe e cada uma falava a sua própria língua. Os amigos de Jesus estavam juntos numa casa quando de repente o Espírito Santo desceu sobre eles. Ouviram um som como um vento forte e viram o que pareciam línguas de fogo sobre cada um deles. Perceberam que o Espírito Santo lhes tinha dado força para fazer as coisas boas que Jesus queria que eles fizessem. Era como se Jesus estivesse sempre com eles, para onde quer que fossem. Nunca mais se sentiriam sozinhos. Sabem como eu sei estas coisas todas? Porque estava lá e vi e ouvi tudo. E tu podes ler a história na tua Bíblia, em Atos 2, de 1 a 4. É muito bom saber que Jesus está sempre connosco, aonde quer que vamos. Mesmo que não possamos ver, sentimos-lo, como o vento que sopra à nossa volta. Até à próxima! Vamos fazer a leitura no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 4b até 15. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco, e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-o-ei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não me podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir, e ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Amém. Quem é o Espírito Santo? Para além da terceira pessoa da Trindade, há uma função, há um papel a ser exercido pelo Espírito Santo na vida de todo aquele que crê. E quando nós nos achegamos ao Mestre, nos achegamos a Jesus, é Ele mesmo quem nos dá as orientações, nos esclarece sobre o papel, a função, o agir e como seria então esta nova vida do Espírito Santo. Nesse texto que nós acabamos de ler no Evangelho de João 16, Jesus
deixa de uma forma muito clara, dizendo que o Espírito Santo viria substituir a sua presença na vida dos discípulos. No verso 7, Jesus diz: convém que eu vá, senão o Espírito não poderá vir. No sentido de que, enquanto Jesus estava presente em carne e osso com seus discípulos, ele não poderia enviar o Espírito Santo da parte do Pai. Mas, à medida que Jesus cumprisse a sua missão, cumprisse a tarefa da cruz, ressuscitasse, estivesse à direita de Deus, então seria nos dado esta linda promessa, que era a companhia e a presença do Espírito Santo, do Espírito de Cristo nas nossas vidas. É importante nós percebermos então que o Espírito viria para substituir a presença física de Jesus na vida dos discípulos. Se os discípulos então se sentiriam sozinhos ou abandonados, porque agora Jesus fisicamente já não estaria com eles, através do Espírito, Jesus estaria sempre com eles. Nós podemos dizer que através do Espírito Santo, Jesus está sempre com cada um de nós. Mas a verdade é que nós, muitas das vezes, não nos apercebemos. Essa presença interior de Deus, essa presença que vem sobre nós, que caminha conosco, que fala como que um sussurro no nosso interior, é difícil de nós percebermos. Nós que somos tão ligados, muitas das vezes, aos nossos sentidos, ao que nós ouvimos, vemos e tocamos, e se a gente ouvisse a voz de alguém, rapidamente os nossos olhos iriam para cá ou para lá, para perceber aonde estariam, de onde estariam nos chamando, mas de repente então a voz do Espírito fala a partir do nosso interior, do nosso espírito, do nosso coração. E se torna muito difícil para nós, que a vida inteira pautamos a nossa vida pelos nossos sentidos, agora passarmos a viver a vida pelo Espírito. É preciso desenvolver uma nova sensibilidade, é preciso crescer no entendimento de quem é o Espírito e o que ele vem fazer nas nossas vidas. E o primeiro ponto é este: ele vem trazer aos nossos corações a presença de Jesus. Jesus está contigo, porque o Espírito de Deus está contigo. Ele não nos deixaria órfãos, é o que ele diz também em João, e ele cumpre a promessa que ele estaria conosco até a consumação dos séculos, através da presença do Espírito Santo no coração e na vida de todo aquele que crê. Se você crê em Jesus, se você entregou sua vida a Cristo, é porque certamente o Espírito Santo já está trabalhando poderosamente no teu interior. A verdade é que muitas das vezes nós não nos apercebemos desse trabalhar de Deus. Nós misturamos e ficamos em dúvida se são coisas do nosso coração, vontades nossas, ou se é a vontade de Deus. E como se trata de algo que acontece dentro de nós, nós ficamos um pouco confusos e não percebemos direito as coisas. Eu me lembro que no início da minha caminhada cristã, pela manhã, no domingo pela manhã em especial, eu acordava cheio de vontade de vir à igreja, vir ao culto, cultuar, louvar a Deus, aprender mais sobre Deus e a sua palavra. E às vezes eu me perguntava, será que essa vontade vem de mim? E eu pensava no começo que essas vontades eram minhas, eu estava com vontade de ler a Bíblia, de orar, de cantar louvores, de ir à igreja, mas só depois de algum tempo e alguma maturidade eu percebi que, na verdade, tudo isso já era desde o princípio o trabalhar do Espírito Santo dentro do meu coração. Era o próprio Deus que estava me impelindo, me conduzindo a fazer a sua vontade. E assim ele trabalha na vida de cada um daqueles que creem. Ele nos impele, nos conduz, nos mostra o caminho. E nós somos então chamados a aprendermos a ouvir a sua voz. Aprendermos a nos deixar levar por ele, para que a gente viva e faça a vontade de Deus. Neste texto, para além de falar que ele vem, o Espírito, para substituir e garantir a presença de Jesus na nossa vida, o texto continua dizendo sobre as suas funções. E diz assim, ali no verso 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo,
porque o príncipe deste mundo já está condenado. Esse texto nos mostra então que o Espírito Santo, ele vem para começar a obra em nós, nos convencer do nosso pecado, vem para mostrar a verdade e o juízo. E eu e você então somos chamados a deixar-nos levar pela essa direção do Espírito Santo nas nossas vidas. John Wesley costumava usar uma expressão chamada graça preveniente. Ou seja, quando nós ainda não tínhamos nenhum interesse ou desejo de estarmos com Deus, o próprio Deus, na sua bondade, na sua graça, Ele então começa a trabalhar nas nossas vidas. Ele nos desperta para a sua verdade, para a sua palavra, para a sua realidade. Ele nos desperta para Jesus Cristo e a verdade do Evangelho e para os nossos pecados. Os nossos olhos são desimpedidos, a nossa vida é transformada. E nós, então, com esse trabalho inicial do Espírito Santo, nós podemos tomar a decisão de seguir a Cristo. Esta graça preveniente não é possível ser trabalhada e operada na vida de um cristão se não for através do Espírito Santo. O Espírito trabalha no nosso interior. Deus, aquele que conhece as nossas mentes e corações, Ele se achega a cada um de nós. A beleza do Evangelho é que antes de nós o amarmos, antes de nós darmos a sua vida, darmos as nossas vidas por Ele, Ele primeiramente nos amou, se preocupou conosco, deu a sua vida por nós. Ele se achegou junto de nós, nos mostrou o caminho, nos ajudou com amor e paciência, nos deu inúmeras pistas, inúmeros incentivos para que nós finalmente pudéssemos tomar essa decisão tão importante de entregarmos a nossa vida inteiramente a Jesus. A vida do Espírito, ela é maravilhosa, mas ela começa dessa maneira singela. Nós não percebemos o que está acontecendo no nosso interior, mas é o próprio Deus, é o próprio Espírito quem vai transformando, vai lapidando, vai nos mostrando o caminho para Cristo. Como diz o texto, o Espírito daria testemunho de Jesus, ou seja, é o próprio Espírito que vai nos mostrando o caminho para Cristo. Como um farol no meio de uma noite escura, num mar onde ali muitos de nós estamos perdidos, no meio de tantas trevas e escuridão, de repente começa a brilhar uma luz suave, agradável. É a luz do Espírito Santo, é a luz de Cristo. E essa luz começa a nos mostrar o caminho, os passos a serem dados, as coisas que precisam ser deixadas, os pecados que nós precisamos ser libertos. E há uma jornada de transformação à medida que nós nos deixamos levar e caminhar pelo Espírito Santo. Ele vem para mudar a nossa vida. Ele vem para ser a presença viva de Jesus na nossa vida. E nós precisamos então aprender a ouvir a sua voz, deixá-lo guiar, deixá-lo nos tocar, para que a nossa vida possa ser transformada e a gente possa ser livre do pecado, possamos conhecer finalmente a justiça de Deus e também possamos ser esses que conhecem o juízo de Deus. O texto então avança dizendo o seguinte, versículo 13. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá do que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. A nossa fé cristã, ela não fica presa ao passado, apenas ao evento da cruz há 2000 anos atrás. Mas a beleza da nossa fé cristã é que ela se renova a cada dia no coração daqueles que creem. A palavra se confirma, os ensinamentos se renovam, o Espírito traz mais uma vez a direção, mostra-nos o caminho e nós percebemos passo a passo que Jesus não é apenas este ponto inicial, esse marco histórico na história da humanidade, mas Ele também é este alguém presente, é este Deus Emanuel que se achega junto de cada um de nós. Como que isso acontece, pastor? Acontece através da presença do Espírito Santo. Eu encerro aqui com o meu testemunho pessoal. Eu estive na igreja desde miúdo, meus pais me levavam à igreja, eu cresci ouvindo cânticos, pregações, escola dominical,
Mas a verdade é que a minha experiência genuína com Cristo só aconteceu por volta dos meus 16 anos de idade. Depois de uma série de desventuras da minha jornada pessoal, eu ali quebrantado, pude sentir o toque do Espírito Santo. E ali começou uma nova jornada na minha vida. Naquele dia, foi o momento onde eu pude experimentar este toque do Espírito Santo, esta presença viva de Jesus. Eu percebi que por 16 anos eu conhecia muito bem a Igreja de Cristo, mas faltava-me conhecer pessoalmente o Cristo da Igreja. E naquele dia, com 16 anos de idade, se renovou mais uma vez a palavra, as Escrituras, foi atualizado, como que se o Pentecostes tivesse acontecido naquele dia sobre a minha vida. E de uma maneira doce, singela, meu coração sendo tocado, constrangido, transformado num misto de arrependimento, com compromisso, com lágrimas, com disposição de mudar, arrependimento. Foi então que eu comecei os meus primeiros passos firmes com Jesus. Foi ali que pela primeira vez eu percebi que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, estava ali comigo. O próprio Cristo estava ali comigo. A minha vida foi mudada e nunca mais eu consegui ser a mesma pessoa, e louvado seja Deus pela esta percepção e experiência que mudou a minha vida. O Pentecostes aconteceu mais uma vez naquele dia para comer a vida com o meu coração. Mas o desafio é exatamente esse. O desafio é nós não apenas conhecermos a história do Pentecostes, conhecermos as orientações sobre o Deus que é Espírito, conhecermos a história da crucificação há 2000 anos atrás, mas o grande desafio que eu deixo para cada um de nós hoje é o momento em que hoje nós somos chamados a experimentar o Pentecostes, a presença viva de Jesus que está com cada um de nós. O chamado que todos nós temos de deixarmos Ele entrar para convencer-nos da verdade, do pecado, do juízo, para deixarmos Ele nos mostrar o caminho e com a graça de Deus, eu e você, avançarmos para a nova vida que nos é proposta em Cristo Jesus. O Espírito Santo é conosco, que nós não venhamos a endurecer os nossos corações, pelo contrário, que a gente esteja cada vez mais sensível, mais desejosos, mais dispostos a segui-lo, a se deixar conduzir, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oremos. Senhor, aconteceu o Pentecostes há mais de 2000 anos atrás, bem como a tua crucificação. Mas a beleza do teu Evangelho, a beleza do teu Espírito, é que porque o Senhor foi, hoje nós podemos receber a tua presença nos nossos corações através do Espírito Santo. E como nós precisamos da tua companhia, Deus, como nós precisamos perceber que Deus está conosco. Senhor, transforma as nossas vidas. Ajuda-nos a abandonar os nossos pecados, ajuda-nos a compreender a verdade, o juízo, ajuda-nos, por favor, Senhor, a descobrirmos o caminho da salvação. E com a tua ajuda, leva-nos esta vida abundante que o Senhor tem preparado para nós. Dá-nos da tua graça e marca-nos profundamente com teu Santo Espírito. É o que nós pedimos em nome de Jesus.
que eu e você podemos dar a um Deus que nos deu tudo? Quando nós comparamos os atos de Deus para conosco e os nossos atos para com Deus, nós certamente nos sentimos, no mínimo, humilhados diante de tamanha doação, tamanho amor, tamanha entrega. Ele deu-nos o seu Filho, Ele deu-nos o seu único Filho. E movido por amor, Ele então oferta as bênçãos que nós tanto precisamos, Ele cuida de nós como um Pai amoroso, Ele é o nosso pastor que nada nos deixa faltar. Mas quando nós recebemos, usufruímos e percebemos o grande amor de Deus por nós, esse amor nos constrange. Nós ficamos constrangidos com tamanha dádiva, tamanha oferta, tamanha dedicação, visto que nós não merecemos, não pagamos, não retribuímos, mas diante desta tamanha graça que foi ofertada a cada um de nós, essa tamanha bondade de Deus, nós nos sentimos impelidos a agir da mesma maneira como Deus agiu para conosco. Se Ele nos deu, então nós também queremos dar. Se Ele abençoou-nos, nós também queremos abençoar. É claro que nós nunca conseguiremos pagar ou cobrir ou finalmente fazermos algo à altura do que Deus já fez por cada um de nós. Mas eternamente, numa eterna dívida de gratidão com o Senhor, nós estaremos ofertando a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos corações ao Senhor. É tão triste quando as pessoas simplesmente só dão as ofertas pensando que Deus e a igreja simplesmente se preocupam apenas com o seu dinheiro. Deus está preocupado com todo o nosso ser. E Ele nos chama então a vivermos dessa maneira generosa, a caminharmos como Ele caminhou e a viver aquele versículo que o próprio Mestre nos disse, que melhor é dar do que receber. Que nesse dia você possa separar a sua contribuição, a sua oferta e em amor retribuir, dar um pouco a este Deus que tudo nos deu, tudo entregou por amor a cada um de nós. Oremos. Senhor, recebe essas ofertas e compromissos, são ofertas de amor, são prendas que o Senhor tem nos dado, bênçãos que o Senhor tem derramado. Senhor, nós somos alegres, felizes, nós percebemos o quão amados nós somos por Ti. E nós te pedimos, recebe essas ofertas e, por favor, ó Deus, ajuda a que os nossos corações também cresçam na gratidão, na alegria e no exemplo que Tu nos deu. Se Tu deu, nós também devemos aprender a seguir os Teus passos e também a dar, a retribuir, a sermos generosos, como nosso Pai Celestial também o é. Dá-nos da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Oremos a oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém.